Olá, meus amigos e olá, minhas amigas, sejam bem-vindos e sejam bem-vindas a mais um episódio do podcast Dividida. Meu nome é Guilherme Milani, dividindo a tela comigo, como sempre, Vinícius Bringel. Como é que tá, Bringel? E aí, Milano, e aí, pessoal? Tranquilo? Nós voltamos com mais um episódio sobre Copa do Mundo. Você bobeou e pingou no seu tocador o episódio de Copa do Mundo do Dividida. Não esperava por isso. Você não esperava, mas nós estávamos aqui. É... Hoje a gente vai falar de grupo D, o grupo que é quase uma cópia do grupo D da Da Copa de 18? de 18, né? Era o grupo Isso. D mesmo, né? Menos a Tunísia, que tava. Quem tava naquele grupo era o Peru, mas o Peru não entrou nessa Copa. E mas o resto do grupo é o mesmo. França, Austrália, Dinamarca e Tunísia, então formam o grupo D. A gente tem uma favorita, a Copa do Mundo, a taça. A gente tem uma seleção que pode fazer um barulho muito grande. E a gente tem duas seleções aí que estão aí, né? Duas seleções aí que estão aí. Acho que esse é um dos grupos mais, assim, com cara de definidos da Copa. Sim, eu também acho. Duas forças e duas que brigam para ser as piores do torneio. Então, tem a disparidade ali, apesar de ter duas boas equipes, né? É, é bem nessa ideia aí. A gente vai começar então falando dos favoritaços à taça, aos recém-campeões, né, aos atuais campeões do mundo, os franceses. Você quer puxar daí, Brinjal? Vamos lá. A seleção francesa, que na primeira rodada vai pegar a Austrália, no dia 22. 4 dias depois vai enfrentar a seleção dinamarquesa e fecha a fase de grupos contra a Tunísia. As últimas partidas da seleção francesa nesse ano foi contra todas na Nations League. Contra a Croácia empatou por 1-1, depois empatou novamente com a Áustria, perdeu da Croácia, tudo isso em junho, e agora no final de setembro ela venceu a Áustria e perdeu para a Dinamarca, então ela acabou ficando de fora do Final Four da Nations League. A Dinamarca acabou passando em primeiro nesse grupo. A França em Copas do Mundo participou 15 vezes, essa é a 16ª participação deles. Eles foram campeões duas vezes, em 98 contra o Brasil e na última Copa do Mundo, em 2018, contra a seleção da Croácia. E os recordistas com a seleção francesa mais jogos é o Lilian Thuram, o grande defensor da história da seleção francesa, com 142 jogos. Quem está bem próximo disso é o Lohri, o goleiro da seleção atual, com 139 jogos, 3 atrás do Thuram. Entre os goleadores, o Henry é o principal goleador com 51 jogos. E Gols. o Giroud com 49 gols. É isso aí, falei jogos é gols. 51 gols pro Henry e 49 pro Giroud, que tá nessa seleção até hoje. É um patinho feio, mas é um cara que mete muito gol. Feio não dá pra falar com o Gil é, desculpa aí. Feio não tem gol, um cara é bonito de qualquer jeito. Feio não dá. Na qualificatória para essa Copa do Mundo, a seleção francesa liderou o grupo D, com 5 vitórias, 3 empates e nenhuma derrota. E o Griezmann fechou essa eliminatória com 6 gols, sendo o principal artilheiro dos franceses. Historicamente, contra as equipes desse grupo, contra a Dinamarca foram 16 partidas, 8 vitórias da França, 2 empates e 6 da Dinamarca. Eles se enfrentaram já 3 vezes em mundiais, com uma vitória para cada lado e um empate, que foi justamente o da Copa de 2018 na fase de grupos. Contra a Austrália, a França teve 5 partidas, 3 vitórias para os franceses, um empate e uma vitória para a Austrália. No Mundial de 2018, os franceses venceram por 2-1. Essa foi a única vez que eles se enfrentaram em mundiais. E contra a Tunísia, foram 5 partidas, 2 vitórias da França, um empate e uma vitória da Tunísia. E a Tunísia, que fazia parte era uma colônia francesa até 56, quando teve a sua independência, por isso que eles tiveram poucos jogos
desde então, né, na sua história. E todos eles foram em amistosos, essas 5 partidas. O time ideal da seleção francesa, eles estão jogando bastante 2 que o Deschamps vem colocando ao longo dos últimos anos. Lohri no gol, provavelmente vai ser Koundé, Badiashile e o Pamecano na zaga, que a gente vai falar um pouco mais depois disso depois. Na ala de esquerda, Mendy ou Theo Hernandes. O meio de campo vai ser o Camavinga ou Fofana. Tchouaméni, Griezmann e o Pavard. O Griezmann mais à frente desses 4, fazendo como se fosse um 10. E na frente, o Mbappé e o Benzema, com a possibilidade do grande Giroud entrando ao longo das partidas, às vezes num chuveirinho, uma situação mais ocasional. Os franceses que vêm de uma fase bem conturbada nos últimos meses, com vários problemas extracampo, desde aquela confusão com a família do Pogba, que o irmão dele, o irmão do Paul, denunciou publicamente o Pogba, falando que ele fez uma macumba contra o Mbappé, uma história meio maluca, ninguém sabe direito o que aconteceu, teve processo, foi uma zona. Também teve os problemas de direitos de imagem, que o Mbappé iniciou essa exigência, né, que parece que ele não concordava com os valores que a seleção francesa pagava em relação aos direitos de imagem de publicidade participando da seleção francesa. Foi algo que teve uma controvérsia também. Então o time vem passando por vários problemas e também os problemas físicos, né? Vários problemas de Sim. lesão com grandes nomes, com o Pogba, Kanté, o Varane e o Maignan, goleiro do Milan, que, que são jogadores importantes, mas isso também mostra a profundidade de elenco da seleção francesa, que apesar de todos esses desfalques, 3 deles que foram campeões no último Mundial, possivelmente vão estar fora da seleção francesa e da convocação. Então mostra um pouco dessa profundidade, né? Eu acho que é importante tocar nesse assunto da zaga, né? Porque o ideal seria o Varane fazendo essa zaga, mas ele muito provavelmente vai ficar fora. Ele se lesionou semana passada jogando pelo Manchester United contra o Tottenham. Saiu lesionado, não se sabe ainda se ele vai estar pronto para o Mundial. Muito possivelmente o Koundé deve fechar essa ala, essa parte direita da zaga. Aí tem várias opções para zaga. Então tem Saliba, tem o Pamecano, tem o Badiashile. Então, e também tem outros caras, tipo o Fofana do Chelsea também, que está machucado. O jovem zagueiro também. O cara do Barcelona que foi pro Tottenham. O Lenglet. Lenglet. Tem Lenglet. Também tem até um Titi também, que o cara não joga bola há uns 5 anos. Mas é um cara que O fez parte do ciclo anterior sim, também. Então tá mostra no essa Lecce. Tá no Leste, ele foi emprestado, né? Eu não sei se ele vem jogando, mas ele é um cara que acabou sendo muito esquecido. Acho que ele tá voltando a jogar agora, né? Acho que o Titi dificilmente volta pra seleção. Sim. Então mostra essa profundidade de elenco, na zaga especialmente, mas o ataque é absurdo, né? Você tem caras como Mbappé, Griezmann. No banco você tem Dembélé e Nkunku, que possivelmente boa parte dos elencos do mundo eles seriam titulares. E o Giroud, né? Tipo, se meter Giroud, esses 3 no ataque reserva, cara, é melhor que 90% dos ataques do mundo. é um timaço, é um timaço. Então, muita gente fora. Também tem outros jovens que fizeram parte desse ciclo, mas que possivelmente não vão ser convocados. Mas é um time muito bom ainda. Eu acho que a crítica à seleção francesa é similar à seleção inglesa, só que a diferença são os títulos mais recentes, né? Porque a seleção francesa venceu a Nations League anterior e também venceu a Copa do Mundo. Então, acaba meio que escondendo as deficiências táticas do Deschamps, mas mostra também que o talento sobressai demais durante essa situação, né? Com todos esses problemas, essas questões fora de campo, como isso pode ser resolvido.
Eu tenho dentro de mim, ninguém tira que os caras vão ficar em segundo nesse grupo e vão fazer alguma cagada. Porque os últimos campeões, todos eles passaram por problemas absurdos no ciclo seguinte. Então a gente tem que lembrar, o Brasil em 2006 caiu para a França. Itália em 2010, nem foi para a Copa. Não, a Itália caiu na primeira fase em 2010. Aí foi Caiu em nos 2014 que grupos. eles não foram. 14 e 18 eles não foram. Mas mesmo assim, foram mal. Espanha em 14, mal também. Alemanha em 2018. 18, caiu na fase de grupos. E agora a França em E até a própria 2022. França em 2002, né? A França em 2002 chegou É, bichada como atual campeã do mundo e não passou nem de fase, no grupo que tinha Dinamarca. sim. Então tem esse histórico recente assim dos campeões enfrentarem problemas para ter uma continuidade de tentar defender o título, coisa que é super difícil, porque 4 anos é um tempo muito Muito longo. grande. Então, para um cara se manter no nível em uma Copa e depois 4 anos depois na Copa seguinte, exige demais. Então é improvável que grandes seleções consigam fazer isso, ainda mais na velocidade que o futebol mundial se encontra hoje, com vários jogos, muitos problemas físicos, uma intensidade absurda. Os caras têm que correr demais todo jogo, viajar muito, então isso exige muito do corpo, acaba sendo prejudicial e é complicado para um time se manter por um longo tempo nesse nível. Mas é isso. Eu acho que a seleção ainda assim é uma das favoritas por tudo isso que a gente já falou. O passado recente, o talento, jogadores decisivos, grande fase de Mbappé, Benzema. Então tem grandes nomes ali que eu acho que podem resolver para a França, mas eles estão numa situação delicada que eu acho que se eles não colocarem a casinha no lugar, pode dar ruim. Tô de acordo. Os inúmeros problemas da França, principalmente com lesão, acho que são o sinalzinho de alerta, né? Até porque você tem muito jogador que é propenso à lesão, né? Tipo, jogadores que são variáveis importantes. Você citou no ataque o Dembélé, cito outro, o Coman. Dois ótimos jogadores, dois ótimos pontos e que são um imã de lesão. Sim, Então, assim, a ver como a França vem cuidando disso. É, o trabalho do Deschamps, cara, é difícil você questionar quando ele é campeão com frequência, né? Tipo, como ele foi quem se citou da Nations League, da Copa do Mundo. Mas a Euro parece que já deixou um pouquinho a desejar, né? A eliminação na Euro para a Suíça foi um negócio meio assim. E agora na Copa do Mundo você chegaria como favorito, mas o tanto de desfalque que você tem, apesar da profundidade do elenco, te bota umas questões em cima da França, né? A França vem de resultados ruins na Nations League mesmo, num grupo com qualidade parecida. A Dinamarca estava nesse grupo e a Dinamarca está no grupo da Copa do Mundo da França. Então tinha a Croácia ainda, né, nesse grupo que é outra seleção de Copa do Mundo. Então a França precisa mostrar um pouquinho mais, vai precisar suar mais a camisa. A França vai precisar suar mais a camisa nessa Copa do que ela precisou em 2018 para ter resultados mais contundentes, né? A questão dos desfalques é curiosa, porque do meio-campo titular da final da Copa, que tinha Matuidi, Kanté e Pogba, nenhum deles vai para a Copa, é, né? Da zaga que tinha Pavar, Varane e um Titi Hernandez, o miolo de zaga não vai para a Copa. Então, assim, você troca muita gente do 11 ideal. Mas, assim, qualidade não falta. sim. Qualidade não falta. É a seleção com mais. Vou falar individualmente, é a seleção com mais talento na Copa do Mundo. Mais do que o Brasil. Acho que tem mais talento do que o Brasil. O Brasil ainda tem uma queda de talento entre uma posição e outra ali, que a França não tem. Mas o entrosamento pesa muito, principalmente por ser um torneio de tiro curto. Eu Então, até busquei aqui o elenco da seleção francesa em 19, que é um pouco depois da Copa do Mundo em 18. Tem vários nomes que naquele período a gente até falava, pô, são caras que podem ser importantes no próximo ciclo e tal, podem jogar uma próxima Copa, mas são basicamente esquecidos hoje em dia, né? No caso vou falar alguns nomes aqui. Lemar. Pô, Lemar acabou. Fekir, Sissoko, caraca, o Fekir, é verdade. Tolisso, o Ndombele.
o Zonzi, o próprio Mendy do City, que foi preso. É o que foi pra ele. Ele não vai jogar a Copa porque ele tá preso. Ele vai jogar no time da cadeia com o Ronaldinho Gaúcho. Vai, ele. Nossa, eu ia fazer uma piada, deixa quieto. Eu ia escalar um time aqui, mas é melhor deixar quieto. Esse time é perigoso, mas esse time sai fora. Citar uns nomes aqui é meio perigoso. Outros nomes na zaga: Kimpembe, Zuma, o Lenglet também, o Titi. Então são caras que basicamente foram esquecidos ao longo desse ciclo. E eram bons nomes. Então o próprio Payet também, que o Payet enfiou a carreira no rabo, era puta jogador. O pai ele é meio panqueca das ideias, né? Por isso que fica difícil. Nossa. Mas enfim, isso mostra muito a profundidade do elenco da França nos últimos 7, 8 anos. Assim, é muito talento, é absurdo. Muito absurdo. E acho que o ponto também a se notar é como que o elenco vai reagir, porque existem a volta do Benzema levantou algumas questões de gente falando de racha de elenco, né? Que o Benzema é uma força dentro do elenco, não tem como negar. Ele é o melhor jogador do mundo atualmente. Ele vem de uma temporada fantástica, a melhor da carreira dele. Mas ainda assim tem muita gente que meio que não se dá, né? O Benzema, só para lembrar, ele foi acusado de chantagear o Valbuena, né? O companheiro dele. Então, o companheiro dele de equipe, e aí depois disso ele não foi mais convocado. Isso depois entre a Copa de 14 e a Euro de 16, né? Se não estou enganado. Sim, ele ficou meio que banido. Em off ele assim, porque o pessoal não comprava a briga dele, não. Não comprava a briga dele, não. E aí ele voltou e tem gente que diz que tem um racha no elenco da França por causa disso. Se tem ou não, acho que a gente vai descobrir, porque a França também nunca fez muita questão de esconder as tretas internas no vídeo de 2010, né? 2010 teve jogador abandonando concentração antes. O Raymond Domenech também é meio palhaço, né? Não convocava jogador por causa de signo e os cacete. Então, assim, o Deschamps, pelo menos, parece ter mais controle dessa parte. Mas ele vai precisar responder dentro de campo. Ele vai precisar botar o time dele para jogar bola dentro de campo. O grupo é acessível, a França deve passar, não deve ter dificuldade em passar, mas o jogo contra a Dinamarca, se a França quiser fugir de uma Argentina, fugir de um Brasil no chaveamento, o jogo contra a Dinamarca é um must win, é um jogo que a França necessita ganhar. É isso aí. É isso aí. Pulamos para o próximo, então, para a próxima seleção, próximo selecionado desse grupo. Eu subi aqui o documento. É a Austrália. A Austrália estreia contra a França no dia 22, depois pega a Tunísia no dia 26 e depois se enfrenta no dia 30, fechando assim a participação na fase de grupos. Os últimos resultados da Alemanha, não, porra, da Austrália. Em junho, fez um amistoso contra a Jordânia e venceu por 2-1. Depois venceu os Emirados Árabes por 2-1 também nas eliminatórias asiáticas. E no playoff internacional, 0-0 contra o Peru, 5-4 nos pênaltis com o goleiro Redmayne, metendo o louco, fazendo lá as dancinhas. E foi o Trauco que perdeu o último pênalti. Não lembro. Cara, não vou lembrar. Vou dar uma procuradinha depois, mas não vou lembrar. Depois fez um amistoso em setembro, na janela de setembro, amistoso contra a Nova Zelândia, 2 amistosos no caso, 2 vitórias, 1-0 e 2-0. Essa é a 6ª participação da Austrália em Copas do Mundo. A Austrália que chegou nas oitavas de final em 2006 e desde que voltou em 2006, acho que a Austrália não perdeu nenhuma Copa, né? Foi para todas. Sim, todas. Depois que voltou, lembro que foi muito legal, né? A Austrália ter voltado em 2006. A partir, se não me engano, de 2010, eles já chegaram a jogar as eliminatórias da Ásia. Eu ia falar justamente isso, mas foi 2010 ou 2014 que eles mudaram isso. Deixa eu ver. Cliquei errado. Foi em 2010. Para a Copa de 2010, eles já jogaram as eliminatórias asiáticas. Dos recordistas, o Mark Schwarzer, ex-goleiro da principal geração australiana, fez 93 jogos entre 93 e 2013. O Tim Cahill, que acho que é o nome mais famoso do futebol australiano, entre 2004 e 2018 fez 50 gols.
ele é o único jogador australiano a marcar em 4 Copas do Mundo diferentes. É um dos grandes nomes realmente do futebol australiano. Nas eliminatórias, liderou o grupo B na segunda fase com 8 vitórias, nenhum empate, nenhuma derrota. Depois, na terceira fase, ficou em terceiro no grupo B e foi para a fase dos playoffs. Derrotou os Emirados Árabes na primeira rodada e depois o Peru nos pênaltis e foi para o Mundial. Esse jogo contra o Peru, eu lembro que foi no Catar já, né? Foi no Catar. Para abrir aqui, quem perdeu o último pênalti do Peru foi o Alex Valera, mas o Advíncula perdeu um pênalti que daria a classificação para o Peru antes. No histórico de confrontos, você citou, França e Austrália se enfrentaram 5 vezes, com 3 vitórias da França, um empate e uma vitória da Austrália. Em 2018, a França bateu por 2-1 os australianos. Australianos e dinamarqueses, 4 partidas, uma vitória australiana, 2 da Dinamarca e um empate. Em 2018, 1-1, o único empate, né? E Austrália e Tunísia, uma vitória para cada lado em 2 jogos. A principal partida em 2005 na Copa das Confederações, que os tunisianos venceram. Agora a gente chega aqui na Austrália, que costuma jogar num 4-3-3, o goleiro é o Matthew Ryan, a zaga tem Behich, Harry Salter, Rose, Atkinson, meio campo com Aaron Moy, Jackson Irvine e o Justich, na frente Boyle, Cummins e o Mabil. Cara, é uma seleção que carece de referências técnicas, né? A principal referência técnica é o Aaron Moy, que ele tá ainda no Brighton, ele saiu, tava na China, acho. Enquanto você está procurando aqui, a Austrália teve um 2022 misto até o momento, mas fez o suficiente para garantir o seu lugar na 5ª Copa do Mundo seguida. Eles não saem da fase de grupos desde 2006 e a esperança é progredir esse ano ainda mais, né? As referências do Aaron Moy e o Martin Boyle, que joga na Escócia, os mais consistentes atualmente. O Aydin Rustic mostrou vislumbres do seu potencial de estrela e está atualmente jogando no Hellas Verona da Itália na Série A, e a principal vai ser uma das vai ser uma das chaves aí para os australianos criarem jogadas durante as partidas, algo que vai ser necessário, né? Ele se machucou, mas ainda tem algumas dúvidas sobre a presença dele 100% fisicamente na Copa do Mundo. Pensando no futuro, o do Garang Kuhl é um adolescente em ascensão, vai chegar no Newcastle United em janeiro, né, de 23, jogou em alguns times da Austrália, é uma esperança aí que tem o futebol australiano para voltar a ter jogadores de referência, né, desde a saída do Tim Cahill ali, depois de 18, que a equipe sofre, né, para ter jogadores desse nível alto, assim, né, de competitividade, porque a Liga Australiana é uma liga fraca, né, não é uma liga que vai produzir muitos talentos, né, inclusive você estava falando um pouquinho antes fora do ar, né, Brinjel, da dificuldade dos australianos em formar jogadores, né. Sim. Eu acho que esse é um dos principais problemas dessa equipe da Austrália, é justamente essa falta de conseguir de ter dado uma continuidade à sua geração de ouro, né? Porque em todo esporte, em qualquer lugar do mundo, é assim que você começa a formar torcedores e pessoas que se interessam por algum esporte, e o filho quer jogar aquele esporte, ou se espelha naquele cara, num ídolo, num jogador que ele gosta, e começa a popularizar o esporte. E esse era o objetivo, era o que o australiano sonhava com aquela geração do Tim Cahill, do Schwartzman, daquele pessoal que a gente conhece. Que o ápice deles foi a Copa de 2006, que eles foram para as oitavas de final. Mas desde então eles tiveram muitos problemas, desde a popularização por parte da grande massa, por mais que muita gente pratica o futebol
amador na Austrália, ele ainda encontra dificuldades e muitas barreiras para criar uma estrutura profissional, principalmente porque ele virou um esporte de rico. Porque na Austrália eles adotaram um modelo para o futebol similar ao dos Estados Unidos, onde o jovem, para ele começar a praticar o futebol, ele tem que ir uma escolinha. A escolinha é paga. O cara que ele quer ser um treinador de base, ele tem que fazer 125 é, graduações, Cursos, diplomas, um especializações. monte de coisa que custa caro. E então isso desmotiva muita gente que almeja ser um técnico, almeja ser um assistente, um jogador, alguma coisa assim relacionada ao futebol. Isso barra muito o crescimento do esporte de pessoas que têm o interesse e que têm a paixão pelo futebol. Que nem você citou, é um modelo norte-americano, né? E é uma das principais críticas que se tece aos Estados Unidos em relação ao futebol é essa, da dificuldade de das crianças terem acesso ao jogo. Mas vale lembrar que os Estados Unidos é, sei lá, umas 10 vezes maior que a Austrália. Sim, População muito maior, então os Estados Unidos, por contingente mesmo, por excesso de gente, tem uma tendência a produzir mais sim. jogadores. Né? Então ali você consegue pescar alguém melhor. Né? O problema está ali no começo. Essa base está sendo muito problemática ainda, né? Porque é algo que a gente até comentou sobre os Estados Unidos no grupo B, que é como eles têm uma dificuldade de criar técnicos, de formar técnicos decentes para ser um cara numa base, é um cara que consegue absorver fundamentos de uma outra escola europeia ou sul-americana e trazer para a escola americana e tentar formar esses jovens jogadores ou jovens técnicos. Então é muito difícil de você ver bons técnicos norte-americanos, por isso que as principais equipes da MLS geralmente importam técnicos sul-americanos ou até mesmo europeus. Então tem essa dificuldade e a Austrália enfrenta o mesmo problema, só que tem essa diferença que você falou também, né? E outra coisa também é a parte geográfica, né? A Austrália está isolada. Os Estados Unidos, querendo ou não, ele está mais próximo do Canadá e tem as outras ligas americanas que são muito fortes. Então isso influencia também muito no crescimento de outros esportes e na influência na população mesmo, né? E Então economicamente os Estados Unidos também é mais atrativo, né? sim, também. Não que a Austrália seja um país pobre, mas assim, economicamente a competição com os Estados Unidos é meio desleal. E até para a questão, acho que de horário, talvez seja mais fácil os Estados Unidos. Os Estados Unidos têm uma exposição à mídia internacional muito maior do que a Austrália. Sim. Então esbarra nesses problemas para criar uma geração que consiga ser competitiva em grandes torneios e é problemático. E até algo que, tipo, quando teve essa mudança que você mencionou antes, né? Que a Austrália saiu, parou de competir nas eliminatórias da Oceania e começou a competir na Ásia, foi justamente porque estava sendo um atropelo. Eles ganhavam sempre e era muito fácil. Chegava até a ser injusto com as outras seleções que são basicamente ilhas ali próximo da Oceania, né? Para eles competirem era muito difícil competir com a Austrália. E colocando eles na Ásia, tornou mais competitivo, mas parece que teve um efeito reverso, porque eles começaram a perder competitividade ao invés de crescer competitividade. O nível caiu bastante. Então é isso aí. A seleção australiana tem alguns destaques, mas poucos jogadores australianos jogam nas grandes ligas europeias. Tirando o Husic, que joga no Verona, nenhum deles joga nas top 5. Tem o Matthew Ryan que joga no Copenhagen, o Aaron Moy que joga no Celtic, mas não são grandes ligas. E o. Ah não, tem um que joga no Cadiz, mas porra, o Cadiz, que é o ponta esquerda, é o Al Mabil. Ele joga no Cadiz, É. mas também não é um grande destaque, então é um time que sofre muito com isso. E também para encontrar a sua grande estrela, que deveria suceder o Tim Cahill, né? Aqui na lista dos recém-convocados tem o Denis Genro, que joga no Toulouse, da França, mas que também não é assim É. é, Se a gente muito lembrar 2 anos competitivo atrás, tinha tipo 5, 6 australianos na Premier League. na Premier League. Então você O encontrava Cahill fez bastante carreira jogador. na Premier League, o Viduka jogou muito tempo na Premier League, o Schwarzer passou pela Premier League.
conseguia. Acho que eles também. Não sei se eles têm dificuldade de compartilhar essas experiências desses caras que foram grandes e transportar para os jovens ou para o crescimento do esporte no país. Não sei se tem muita barreira também que feche esses caras. Ah, não, esquece eles, deixa eles lá. Ou se eles tentam pegar eles e falam: não, vamos participar aqui, que vocês são referência. Vamos tentar fazer um trabalho legal. Não sei se acontece isso, mas tem uma resistência grande no processo de formação dos atletas lá. É. Então, esse problema mais de estrutura, né, da Austrália, para a seleção agora não tem muito o que fazer, né? Tem uma mescla aí de um rebote dessa última galera que jogou a Copa de 14 e de 18 e uma galera de uma geração um pouco mais nova que pode ser que surja de uma forma mais efetiva, que nem a gente estava falando. Mas a ver, né, a ver como é que vai ser o desempenho, principalmente quando você tem duas seleções um pouco mais fortes, né, mais favoritas, com um nível um pouco de competitividade um pouco mais alto dentro do grupo. A primeira é a França e a segunda é a Dinamarca, né, Brinjal? Exato. Vamos falar um pouco aqui agora da Dinamarca. Na primeira partida do grupo, eles vão enfrentar a Tunísia. Depois enfrentam a França e fecham a fase de grupos contra a Austrália. Os últimos jogos da seleção dinamarquesa foram todos pela Nations League também. Lá em junho eles empataram com a Áustria, 1-1. Perderam da Croácia por 1-0. Venceram da Áustria novamente em junho. Depois, no final de setembro, perderam da Croácia novamente, mas fecharam vencendo a França no dia 25 e toparam esse grupo para caminhar para a final do Top 4 da Nations League. A Dinamarca, que essa é a sexta participação dela em mundiais, a melhor delas foi nas quartas de final em 98, que eles venceram a Euro em 92. 92. Exatamente, aquele time era muito bom, foi a geração de ouro da Dinamarca. Melhor período deles também naquela década. O recordista de jogos e gols com a seleção dinamarquesa em jogos é o Peter Schmeichel, o goleiro ex-Manchester United, pai do Kasper Schmeichel, que hoje defende a seleção dinamarquesa. Quem mais fez gols pelos dinamarqueses foi o Thomasson, com 52 gols, e empatado com ele o Nielsen, também com 52 gols. Só que a diferença é que o Nielsen jogou no início do século passado, entre 1910 e 1995. Então dá para ver que se 20, considerar. 25, né? 1925. Então dá um pouco para se considerar esse fato. É meio absurdo pensar que o cara meteu tipo 52 gols em 15 anos de seleção, 110 anos atrás, né? Então. Mas, nas eliminatórias, a seleção dinamarquesa liderou o grupo F, com 9 vitórias e apenas uma derrota. E eles foram a segunda melhor seleção nas eliminatórias da Europa, atrás somente da Alemanha. Se não me engano, a Alemanha fechou com 30 pontos e a Dinamarca fechou com 27. Foi. Os históricos de confronto entre essas equipes, a França e a Dinamarca, como a gente já falou, 16 jogos, 8 vitórias para a França, 2 empates e 6 vitórias para a seleção dinamarquesa. Contra a Austrália foram 4 partidas, uma vitória para a Austrália, um empate e 2 vitórias para a Dinamarca. E contra a Tunísia, apenas uma partida, uma vitória da Dinamarca em um amistoso em 2002. A escalação da seleção dinamarquesa, eles jogam geralmente num 3-5-2, com o Kasper Schmeichel no gol, o Kjaer, que é o capitão, Andersen e o Christensen, que está machucado, então veremos se vai jogar. Se não for ele, provavelmente vai ser o Verstager. No meio campo, o Meile, o Højbjerg, Eriksen, Delaney e o Vaz. E fechando o ataque, o Olsen e o Kasper Dolber. Então, essa é a escalação provável da seleção dinamarquesa. E após os eventos da Euro 2020 envolvendo o Eriksen, foi algo que juntou até a nação. Né? Por mais traumático que tenha sido aquele momento que ele desmaiou em campo, teve toda aquela comoção, não sabia se o cara tinha morrido, o que tinha acontecido com ele.
mas foi algo super, super importante para a Dinamarca nos anos seguintes, né? Porque juntou todo mundo, não só pelo Eriksen, né? Mas motivados por esse evento, mas juntou a seleção e fez eles terem essa campanha muito boa na eliminatória e na Nations League também. E o Eriksen que voltou a jogar profissionalmente no ano passado, ele fez 6 vezes com o Brentford ou Isso. Sheffield? Brentford, né? Brentford. 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 E agora no meio do ano ele assinou com o Manchester United, se não me engano, por Coitado. 3 anos. É escolhas, né? Escolhas de vida. Rapaz, literalmente. Não. Os dinamarqueses que chegam como um dos principais azarões nessa Copa do Mundo, após a derrota na semi da Euro de 2020 e uma campanha muito boa nas eliminatórias, onde eles sofreram apenas 3 gols em toda a campanha. Eles chegam muito forte e o time é liderado pelos veteranos Schmeichel, Kjaer e o Eriksen, mas tem um bom equilíbrio entre os seus alas, o Damsgaard, o Olsen e também bons nomes no meio campo como o Delaney e o Fabier, que jogam em grandes equipes na Europa também. O Delaney que joga no Sevilla e o Fabier que está há 3 anos, 4 anos no Tottenham. Tottenham. Então é uma boa equipe. Ela tem alguns problemas a se resolver em questão física, que a gente não sabe como vai chegar o Christensen, se é que ele vai chegar, que ele é uma peça importante nessa defesa. Também como vai ser essa formação do ataque, porque o Dolber vem jogando nessas últimas partidas, provavelmente pode ser o titular, mas também tem o Højlund, que joga pela Atalanta, mas ele é muito jovem, tem 19 anos, então tem que ficar de olho como pode ser esse ataque. Essa escalação provável que a gente colocou aqui é só provável mesmo, porque não dá para ter certeza, tem muita coisa por acontecer ainda para a seleção dinamarquesa. Também tem o Bright White, que é um cara mais veterano, que teve papel importante nesse último ciclo. Mas o meio-campo acho que a principal força dessa equipe, né? A gente tem o Eriksen, que é o principal jogador, o Lindstrom, que é muito bom jogador também, que joga no Eintracht Frankfurt. Tem o Darmstadt, que eu falei aqui agora também, que joga no Sheffield. Não, no Brentford que ele joga. No Brentford. Brentford. Ele até fez um gol de falta na Euro passada. Um gol muito bonito. Lembro. Não lembro contra quem, mas lembro que teve o. Bom jogador, então tem bons valores ali. Tem o Delaney também que eu gosto muito. Joga no Sevilha, meia. Højbjerg também é bom jogador. Então o meio-campo é a principal parte dessa equipe. É uma equipe bem consistente, gosta de ter a bola, gosta de trabalhar um jogo mais refinado, ele tem muita técnica, mas tem esse problema no ataque que a gente não sabe exatamente o rumo que esse time vai tomar, apesar de criar muitas oportunidades. O time da Dinamarca é um time que a gente tem que ficar de olho, né? É um time que nem você falou, é o principal azarão aí. Acho que é quem mais pode atrapalhar os planos da cabeça de chave de passar em primeiro, tirando, lógico, o Qatar, né? Tirando o grupo do Qatar. E talvez o grupo da Alemanha também. Mas, enfim, é uma seleção que tem um nível competitivo muito alto, muito alto. É um trabalho muito bem feito. Tem jogadores que você citou que são caras de muita qualidade. Eu lembro que muita gente esperava muita coisa do Kasper Dolberg uns tempos atrás. Ele acabou não virando tudo que a galera imagina, mas ele é um cara que dá uma profundidade, algumas opções, principalmente aéreas para o ataque da Dinamarca, que são interessantes. Eu sou muito fã do Højbjerg, desde o tempo dele de Bayern de Munique. Acho um meio campo completo, ataca bem, defende bem, consegue fazer a bola circular bem pelo meio campo, e ele é uma opção, na verdade, no meio da Dinamarca, né? Ele não foi para a última Copa. Sim. Ele tem competição dura ali, então ele, o Chris, o Eriksen, o Vaz é bom jogador, o Delaney é bom jogador, então sim, tem muita competição. É um time que vem para competir forte, é um time que vem sem medo nenhum de bater de frente com a França e tentar buscar essa primeira vaga do grupo.
E aí, cara, caiu no mata-mata, a Dinamarca pode complicar, né? No caso da última Copa, a Dinamarca, se não me engano, foi eliminada pela Suécia, se eu não estou completamente enganado, nas oitavas de final. Deixa eu ver aqui. Pela Croácia, perdão. Pela Croácia. O jogo terminou 1-1, o jogo foi para os pênaltis. Mas, assim, é um time que desde aquela época já vinha demonstrando um nível alto de competitividade que mostrava que podia chegar, assim, longe num torneio como esse. O trabalho, de novo, o trabalho é muito bem feito. Então não vejo porque você falou que acredita que a Dinamarca vai bater a França, né? Vai jogar a França para o segundo lugar do grupo. Eu acho. Não é absurdo pensar. Vale a pena a gente lembrar que isso pode ser feito também pelo saldo de gols, né? Se terminar as duas equipes com 7 pontos, por exemplo, considerando que as duas vão ganhar de Tunísia e Austrália, quem fizer mais gol em uma dessas duas seleções vai acabar com um saldo maior. Acho que é uma das equipes mais competitivas que a gente vai ver na Copa. Assim, no parâmetro de é uma equipe que vai entrar e vai brigar porque sabe que não tem nada garantido para ela. Né? As outras equipes sabem que tem assim, um lastro um pouquinho maior, mas a Dinamarca tá aí brigando por um espaço muito interessante. Boto fé que é uma equipe que vai fazer barulho, né? Vai fazer muito barulho, e principalmente se passar em primeiro do grupo, vai pegar alguém do grupo C ali que já não tem muita força. É boa, A chance e acho que dependendo até num confronto com a Argentina, que a Argentina vem muito forte, mas não dá para a partir de mata-mata de Copa do Mundo a gente já não tem muito. A gente perde um pouquinho o poder da previsão, né? É muita coisa imprevisível acontecendo. Sim, muitas variáveis ali, mas é isso daí. Eu acho que, pra mim, eu acredito que esses conflitos internos na Da seleção França. francesa vão pesar, e essa estabilidade e a união da seleção dinamarquesa vai conseguir sobressair essas questões, até técnicas, que são superiores até demais por parte da França. E eu acho que a Dinamarca ela consegue ser um pouco mais pragmática e vai conseguir passar em primeiro, acredito nisso. E a França vai perder nas oitavas. Polêmica, hein? Polêmica. Muito Olha lá, hein? Você ó, que tá ouvindo o podcast, vai casar cinquinho na Bet365, que a França vai cair nas oitavas de final. Não vai entrar em dívida não, caralho. Não faz essa porra. Ai. Vamos falar da Tunísia. As águias de Cartago abrem a Copa do Mundo contra a Dinamarca no dia 22, enfrentam a Austrália no dia 26 e a França no dia 30. São aí 8 dias entre o primeiro e o último jogo para essas seleções, né? Todas desse grupo têm essa mesma. Elas jogam inclusive no mesmo dia. A última rodada é claro, né? Porque ela é simultânea, mas todos os jogos são do mesmo dia nesse grupo. Nos últimos confrontos da Tunísia, em junho, meio do ano, empatou em 0-0 com a Botsuana pelas eliminatórias da CAN, da Copa Africana de Nações. Pela Copa Kirin, no Japão, bateu o Chile por 2-0 e o Japão por 3-0. Depois, já em setembro, derrotou Comores por 1-0 e tomou uma piaba do Brasil de Richarlison, tomou 5-1 lá no Parque des Princes. A Tunísia, que nunca passou da fase de grupos na Copa do Mundo, essa é a 6ª participação deles. O jogador com mais jogos é o Hadi Jaidi, são 105 partidas entre 96 e 2009. O Issam Geman fez 36 gols entre 2005 e 2014. A Tunísia, que estreou em Copa do Mundo em 98, né? Não, em 78. Foi em 78 a primeira participação, depois jogou o triênio 98, 2002 e 2006 e voltou na última Copa. Nessa Copa liderou o grupo B com 4 vitórias, um empate e uma derrota, e no round de mata-mata ali, cruel a eliminatória africana, no round de mata-mata eliminou Mali
por 1-0 no agregado de 2 jogos. A gente já citou aqui também todos os confrontos, né? Na última Copa, a Tunísia não caiu nesse grupo, né? Era a estrangeira desse grupo, era a única que... A última Copa, a Tunísia caiu no grupo da Inglaterra. Bélgica, Inglaterra, Tunísia e Panamá. A única vitória aí da Tunísia naquela Copa foi contra o Panamá, inclusive 2-1 em cima dos panamenhos, que foi a primeira vitória da Tunísia em uma Copa do Mundo desde 78. A Tunísia só conseguia empates desde então. E derrotas, obviamente, né? De resultados não tão negativos, os empates. Vamos lá. Escalação da Tunísia no 4-3-3, com Ben Said, Malou, Gandri, Taobi e Draguer, Chalili, Laidouni e Ben Homdan, Nsakani, Jaziri e o Sliti são os... deve ser mais ou menos a galera que deve ser a equipe ideal, né, dos tunisianos. O Abi Kazri é o camisa 10, jogador do Montpellier, também outro jogador-chave nessa seleção tunisiana. Chegou nas semifinais da Copa Africana de Nações do Egito em 2019, que foi uma das grandes conquistas, uma conquista muito importante do futebol tunisiano, né, depois de uma campanha difícil de 3 pontos na fase de grupos e uma vitória nos pênaltis em cima de Gana nas oitavas. Depois, em 2021, o time fez os mesmos 3 pontos na fase de grupos e caiu para Burkina Faso nas quartas de final. Burkina Faso, que é um país que tem uma tradição muito menor do que a Tunísia no futebol africano. Mais letra no nome do que habitante. Exatamente. Mais torcedor. Mais gente do que torcedor do Santos. Esse podcast não pratica ofensas nem bullying com torcedores de times brasileiros, tá, gente? É tudo de bom coração. A eliminação do torneio continental foi precedida por 2 derrotas na fase de grupos e a demissão do técnico Monder Kebaye, que estava no comando desde 19, né? A Federação Tunisiana escolheu o Jalel Kadri, que era assistente dele, para ser o sucessor. Não era exatamente uma surpresa, já que tinha muita coisa já sendo feita ali, uma continuidade de trabalho, talvez só a mudança mesmo de nome e algum método aqui e ali fosse o ideal. Tanto o Kadri quanto o antecessor dele reconheceram os jogadores que atuam em clubes do Oriente Médio e não da Europa. A exceção eram de nomes como o Kazri, né, que joga na França, está no Montpellier, o Elis Shkri, do Colônia, e o Dylan Brown, do Metz. E deu certo, porque na Copa Árabe de 2021 no Catar, a Tunísia avançou até a final, perdeu para a Argélia na prorrogação, um jogo muito difícil. E antes disso, a Tunísia tinha eliminado o Egito, jogando bem contra eles na semifinal. A seleção tunisiana ficou famosa pela determinação da sua defesa nesse todo esse período, né? Depois de privilegiar um futebol mais ofensivo anteriormente. Não foi vazada em 22 das 47 partidas que disputou desde 2019 e sofreu somente 25 gols em 25 partidas, nas últimas 25 partidas. 5 desses 29 gols, inclusive do Brasil, que tem um dos melhores ataques do mundo. A defesa do país só cedeu 2 gols ou mais, né, em 4 ocasiões. A Tunísia vem mostrando uma melhora, né, sinais de melhora desde da não chegada às semifinais da Copa das Nações Africanas. E para essa Copa do Mundo, para esse grupo, o seguro é a aposta no jogo defensivo, né? No jogo defensivo, no contra-ataque, um jogo um pouquinho mais físico e explorar talvez aí alguma oportunidade de conquistar alguns pontos no contra-ataque. De novo, o Abi Kazri, que é o carequinha do álbum, que, sei lá, eu tirei ele umas 432 vezes no álbum da Copa, ele deve ser estrela, então qualquer gol que ele fizer vai deixar ele mais perto de ser o maior artilheiro de todos os tempos do país, né? Então é a peça-chave ali
do scratch tunisiano, que realmente, tipo, não tem assim, nossa, né, um cara que você fala, esse é o principal time, não é uma geração que está surgindo, é uma geração que está ali parecida, né, com a que jogou a Copa de 18, com algumas mudanças, então assim, é meio difícil falar o que esperar da Tunísia que não seja tipo um jogo, dois jogos, três jogos duros, com muita mentalidade defensiva. A Tunísia bateu muito no Brasil, no amistoso que eles fizeram, tipo, foi um time que chegou forte mesmo, em várias divididas, pancada mesmo. A torcida fez um clima sensacional no Parque das Princes, mas os tunisianos às vezes, acho que até passaram um pouquinho do ponto por ser um jogo amistoso, né? Então eu imagino que essa deva ser uma abordagem a ser tomada num jogo contra as principais seleções do grupo. E se assim, os caras não tiverem a cabeça no lugar, serve para os tunisianos e serve para os times adversários, né? Um jogo 10 contra 10, assim, sempre dá uma. Sempre fica um pouco mais aberto. Não imagino que seja essa. Tipo, os caras não vão bater para expulsar ninguém, né? Mas assim, tipo, talvez a Tunísia possa se aproveitar disso, visto que é assim, a chance de pontos é contra a Austrália, basicamente isso. Isso. É aquele negócio que a gente já falou ao longo desse episódio, né? As duas grandes forças ali em Dinamarca e França provavelmente vão monopolizar ali os pontos e os gols desse grupo, porque eu não espero muito gol de Tunísia e Austrália, não. É, Se sair uns 3 gols entre as duas equipes juntas ali, ao longo dos 6 jogos que eles vão fazer, acho que é muito. Acho que é difícil esperar algo assim. Como você falou, o jogo contra o Brasil é um bom exemplo do que pode se esperar da Tunísia. É um jogo mais físico, uma, uma realidade deles que eles não têm muito talento. Similar à Austrália, eles têm uma carência muito grande. Tem alguns jogadores que jogam na Europa, como já mencionou. O Casemiro, que é o seu principal jogador, é o cara mais que é a referência da equipe. Ele pode ser um cara mais decisivo, mas não chega a ser um cara que vai levar o time a uma classificação ou nada perto disso. Então a seleção da Tunísia briga para ser uma das piores desse torneio, junto com a Austrália, Arábia Saudita, Catar, talvez seja a mais fraca das africanas. talvez sim. Eu acho que briga ali, porque é Senegal, Tô vendo aqui de abrir Tunísia. da África vieram Camarões, Gana, Marrocos, Senegal e Tunísia. Acho que é ou Tunísia ou é Camarões. Tunísia está até a posição 30, né, no ranking da FIFA. Camarões tem a posição 43 e Gana 61 ainda. Mas eu acho que Gana Mas. tem um pouco mais de experiência, um time. E Parece que eles. Gana adicionou muito talento. Né? Gana teve uma janela de transferência. A gente vai chegar em Gana ainda no grupo. O Gana teve uma janela de transferência depois dessa última janela para coisa. Então eles adicionaram muito talento. Né? Caras como o Williams, o maluco tem um cara do Arsenal lá, o Partey, tem mais jogadores interessantes. Tarek Lamptey. Sim. Então, Bons nomes, mas a Tunísia está longe de qualquer um desses, né? Acho que até o Marrocos, que sem o seu principal jogador, que é o Ziyech, ainda assim é um bom time. É um time que o possivelmente vai Marrocos, fazer melhor do que sim, Tunísia ou até o mesmo Catar. Então eu acho que o Catar não é africano, o Catar é asiático, o né? Qatar é asiático. Mas O enfim. Ziyech voltou, né? O Ziyech voltou para a seleção marroquina, inclusive. Ah, mas ele tava tretado com o técnico, não tava não? O técnico foi embora. Ah, então ele foi embora. Então volta o Ziyech. Volta o Ziyech aqui nessa porra. Mas é a realidade da seleção tunisiana. Eu acho que a gente não pode esperar muito mais que isso. Ali do norte da África, né, que você tem seleções competitivas, tem a Tunísia, tem o Egito, tem a Argélia, É. né, ali da região Mas eles também acabam mais exportando, árabe. entre aspas, muito talento para a França, né? Sim, sim. Porque muitos desses povos ali acabam migrando para a França e acabam tendo filho.
na França, e o cara vai virar jogador da França e não da Argélia, ou do Egito, ou da própria Tunísia. Na própria seleção francesa, a gente olha aqui, tipo, Os caras o, são dupla cidadania em os caras, a seleção maioria, inglesa. muitas são, né, tipo, tem dupla cidadania, mas eu tinha olhado alguns nomes aqui. O Ben Yedder, se não me engano, poderia estar jogando pela seleção tunisiana. Ele tem ascendência O tunisiana. Benzema também tem descendência O argelina. Benzema é argelino. O Zizou também, né? O Zidane também. Mas o Benzema, inclusive, não canta o hino francês. Quer dizer, não sei se ele tá cantando o hino francês, né? Tipo, mas ele não cantava o hino francês, porque o hino francês faz referência às colonizações que a França fez na África, né? O Zidane também passou muito tempo sem cantar. Mas, enfim, tem influência, né? O futebol tunisiano, o futebol do norte da África tem essa influência, mas o que está é que a Tunísia tem um pouquinho menos de lastro no futebol do que Sim. os egípcios e que os argelinos, por exemplo. Então, meio que assim, não tem muito o que esperar mesmo, infelizmente, dos tunisianos. Talvez um jogo mais duro, acho que é o 0-0 mais atrativo que vai ter da Copa no jogo contra a Austrália. Exatamente. Não dá para esperar muito. Até porque é o que a gente falou, né, desde o começo. É um grupo praticamente definido entre França e Dinamarca, que vai ficar ali no confronto entre os dois para decidir quem passa em primeiro e segundo. Isso aí. Ficamos por aqui, então. Todo Milani. listo. Valeu, Milani. Valeu, pessoal. Até a próxima. Valeu, Bringel. Valeu, pessoal. Obrigado por ouvir até aqui. Até a próxima. Fica ligadinho que daqui a pouco a gente está pingando com o próximo grupo, Grupo E, no seu agregador favorito. Valeu, um abraço.